Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Graças e paz, você que está aí na sua casa. Graças e paz para você que está aqui no Ministério de Louvor. Estamos ainda neste momento, de isolamento e obedecendo, um decreto aqui do governo. Nós estamos fazendo este culto online. Glória a Deus. Obrigado você que está aí nos assistindo agora. Espero que você fique até o final. E convide outras pessoas, Compartilhe este vídeo. Compartilhe esta transmissão. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Não é porque eu estou aqui falando, mas é porque Deus ele tem um propósito quando Ele envia a palavra. Quando a palavra é ministrada. Então eu quero que você preste atenção. Você que está aí na sua casa, ou não sei de onde você está assistindo, e você que está aqui também. Amém? Amém? Glória a Deus. Gente, me ajuda aí. Já é difícil pregar para a câmera, Vocês estão aqui, vocês têm que me ajudar. Um pouquinho que gritei ali, cantei, a voz já vai para o espaço. Glória a Deus. Irmãos, eu quero, dentro da proposta, que nós tínhamos falado, que nós íamos falar hoje, na semana passada, na quarta-feira passada, nós falamos sobre o dínamo, ou o poder, onde alguns pensam que é um poder, de realizar coisas, de conquistar coisas, e nós vimos ali através da palavra que não é bem isso que Deus enviou o seu Espírito, para poder, sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre os apóstolos e sobre nós hoje, porque eu creio, e esta igreja também crê, que o Espírito Santo ele continua atuando e agindo na igreja hoje. Não é. Existem, teologicamente, os continuistas e os cessacionistas, Existem pessoas que acreditam que o Espírito Santo foi só para aquela época, não é para hoje. Mas a palavra de Deus diz que, através lá de Joel, que Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E eu sou carne. Se você é carne, então essa promessa é para você também. Amém? Glória a Deus. E então nós falamos um pouco sobre isso, e hoje eu quero, continuando nessa proposta, eu quero, através da Bíblia, mostrar algumas obras, ou a obra do Espírito Santo ainda no Antigo Testamento, para dizer que não é só de agora, não é só para agora. E eu quero que você receba aí a sua porção aí. Você que acredita que o Espírito Santo de Deus está em você, ele tem um propósito aí dentro de você, ele tem um propósito aí dentro de você. Aonde você está, dentro de mim, ele tem um propósito, e nós precisamos entender o que é isso. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus, nós acabamos tendo que falar de uma coisa que para muitos na igreja ainda é difícil de entender, que é a questão da Trindade, a doutrina da Trindade. O que é isso? É a triunidade de Deus, ou nós dizemos que o nosso Deus é triuno. O que é isso? Ele é 3 em 1. Ele subsiste em 3 pessoas. E é difícil a nossa mente captar isso. É difícil a nossa mente entender. E quanto mais explicar isso. É uma questão teológica. E muitos não acreditam nisso. Por quê? Porque dizem que na Bíblia não tem falando sobre a Trindade. Realmente, não existe a palavra Trindade na Bíblia. Mas existem muitos versículos, muitos textos que nos fazem entender que Deus não está sozinho. A maior prova disso está lá em Gênesis, quando ele está criando o mundo, ele diz, façamos
façamos. O que foi? Para trocar, senão, coloca um filtro aí de ruído. Aqui é assim, irmãos, como diz o profeta Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Aí não, assim. Glória a Deus. E aí, pessoal que está aí acompanhando aí, né, na transmissão, vai dizendo se o som tá bom, como é que tá, porque vocês vocês que dão o nosso feedback, né? A Lari já está falando que tá bom. Então, nós esbarramos nessa doutrina, na doutrina da Trindade. Mas para a gente não aprofundar mais, que o meu tempo já está acabando aqui, eu quero resumir essa questão da Trindade em 3 pontos. Primeiro, Deus é 3 pessoas. Ponto. Segundo, cada pessoa é plenamente Deus. Eu estou falando do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. E o terceiro ponto, só há um Deus. Fechou? É isso? Então podemos continuar. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa dessa Trindade. E nós, muitas vezes, achamos ou nós aprendemos que o Espírito Santo é simplesmente uma força. É algo que nós acreditamos que Deus nos deu para nos dar um poder, é uma energia. Não, o Espírito Santo é Deus em você. O Espírito Santo é Deus em mim. Como pode um Deus tão grande, tem até um louvor que canta isso, né? Habitar em mim, um ser tão insignificante dentro do cosmos, dentro do universo, dentro de tudo que existe. Nós somos como poeira. Nem grão de areia nós somos, porque o grão de areia ainda é grande, se comparar ao que nós somos. E esse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, decidiu dar uma porção dele, ou a plenitude dele, para você, para mim. Não é a glória dele, não é a majestade dele, porque isso daí ele não compartilha com ninguém. Mas ele em nós. E o Espírito Santo não é o poder, mas nele está o poder de Deus, pois ele mesmo é Deus. Foi justamente isso que Jesus disse no texto que eu li na semana passada, lá de Lucas, em que ele fala: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, e vocês recebam poder do alto, porque até ali o Espírito não tinha sido derramado sobre todos os homens. Deus, ele agia em pessoas individualmente, e é isso que nós vamos ver aqui nesses breves momentos, e eu vou ter que correr aqui, porque tenho muita coisa para falar. O Espírito Santo, irmãos, não é essa força. Nós não podemos menosprezar o Espírito Santo. Nós não podemos entender que o Espírito Santo é só a terceira pessoa da Trindade e só isso. Não, ele é muito mais que isso. Ele é o próprio Deus em nós. Então nós podemos definir que a obra do Espírito Santo a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, em especial na igreja. Se você é igreja, se você um dia se converteu a Jesus, ao cristianismo, entendeu que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, então você automaticamente tem direito ao Espírito dele, porque foi isso que ele prometeu aos discípulos, que quando ele fosse, ele enviaria outro, não outro, mas diferente, mas outro da mesma essência. Está entendendo? É como a Bíblia. A Bíblia, essa Bíblia aqui, NVT, tem quantas
rodando aí no Brasil e no mundo. Mas se eu encontrar uma outra Bíblia, ela contém a mesma essência, o mesmo conteúdo. É justamente isso que Jesus disse. Não é outra, mas é alguém da mesma essência dele. É o próprio Deus. Desde o princípio da criação, irmãos, nós temos indícios de que a obra do Espírito Santo, ela completa e sustenta o que o Pai planejou. Desde a fundação do mundo, o Espírito Santo já é Deus. Ele é Deus. Então, ele não foi criado. Ele não é energia ativa. Ele é o próprio Deus. Aleluia. E ele faz parte do plano de Deus. Em Gênesis 1:2, o Espírito Santo, diz o texto, pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. Ele já estava lá. No Pentecoste, com o início da nova criação em Cristo, é o Espírito Santo que vem conceder poder à igreja. E nós vimos isso na semana passada, lá em Atos 8. Como o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, por meio de quem Deus manifesta de modo particular sua presença nessa nova aliança. Está falando da gente. Nós fazemos parte, ou nós somos parte dessa nova aliança, feita com o sangue de Cristo. E isso ele dá a nós, a igreja, o poder e nos habilita para termos o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, que muitos profetas e reis no passado tiveram acesso, mas não é como é conosco. Em João 14, Jesus diz que Ele estaria conosco, estarei convosco. O Espírito Santo é Deus em nós, e nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos tratar Ele como um qualquer, ou de qualquer maneira. Aleluia. Mesmo no Antigo Testamento foi previsto que a presença do Espírito Santo traria bênçãos abundantes da parte de Deus. Isaías predisse um tempo em que o Espírito traria uma grande renovação. E nós sabemos que o livro de Isaías, do profeta Isaías, podemos chamar de o Evangelho do Antigo Testamento, porque Isaías fala de Jesus. O tempo todo Isaías está ali falando sobre a vinda de Jesus, do Messias. E é isso que acontece. Ele diz lá no versículo, a partir do 14, ele diz assim: o palácio será abandonado e a cidade, sempre agitada, ficará vazia. Jumentos selvagens andarão soltos e rebanhos pastarão nas fortalezas e nas torres de vigia, até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Retidão governará no deserto, e a justiça no campo fértil. Essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, terá descanso e segurança. Assim disse o Senhor através de Isaías, a partir do versículo 32. De modo muito semelhante, Deus profetizou por meio de Isaías a Jacó: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção será sobre os teus descendentes. Então Deus já vinha prometendo o Espírito Santo desde a antiguidade. Desde a antiguidade. E da mesma forma que Deus coloca o Espírito Santo, colocava o Espírito Santo em alguém, Ele também tirava. E quando acontecia o afastamento do Espírito Santo, era retirada também a bênção do povo. Lá em Isaías 63 diz: mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu espírito, pelo que se tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles.
Quando nós não temos o Espírito Santo, quando nós não temos o Espírito de Deus, nós ainda continuamos inimigos de Deus. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Isso aqui só acontece quando nós nascemos de novo. Só no novo nascimento acontece essa manifestação do poder de Deus em nós. E Ele começa a agir em nós, nos mostrando aonde nós precisamos acertar. Ele começa a nos mostrar tudo aquilo que está em nós e não agrada a Ele. E quando nesse texto de Isaías, ele diz que o povo de Deus foi rebelde e entristeceu o Espírito, mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Se ele fosse uma força ativa, ele não teria. Isaías não falaria como se fosse uma pessoa, porque só uma pessoa se entristece, só uma pessoa se alegra. A gente até acha que cachorro se alegra, né? Quando a gente chega a ver ele abanando o rabo, você fala assim: nossa, legal, né? O cachorro está alegre, está feliz porque eu estou aqui, né? Mas é um outro sentimento, eu não sei, eu não sou psicólogo de cachorro, né? Mas ele tem a sua alegria, mas o ser humano, ele se alegra. A pessoa se alegra. Mas, diante disso, várias profecias no Antigo Testamento predisseram um tempo em que o Espírito Santo viria de modo mais pleno, que é justamente quando Jesus vem. Em um tempo em que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. E é isso que nós temos hoje. É isso que nós experimentamos hoje. Aleluia. Em Ezequiel, falando ainda da ação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, quando Deus ele ia sobre os profetas, ele ia sobre os reis, e houve uma época em Israel em que os juízes, antes dos reis, quem governava Israel eram os juízes. Deus deu juízes para governar Israel. E lá falando nisso, o texto diz: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Deus o tempo todo promete esse espírito. Eu fico tentando imaginar, irmãos, o quanto os profetas e os reis, as pessoas de Deus no passado, que deram ou que davam crédito à palavra, que davam crédito, se preocupavam e levavam a sério a vida com Deus, o quanto eles queriam ter aquilo, o quanto eles queriam ter o que nós temos hoje. E nós, o que fazemos, nós simplesmente, não sei se por falta de conhecimento, por ignorância, ou por desprezo mesmo, Deus, ele habita em você. Deus, ele habita em nós, através do seu Espírito. Ele diz ainda: soprarei o meu Espírito em vocês, e vocês voltarão a viver, e eu os trarei de volta à sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Deus o tempo todo fala com seu povo. Glória a Deus. De maneira específica, da maneira que Deus quer usar, Ele usa o Espírito Santo em nós. Ele traz bênção através do Espírito Santo de Deus, através do Espírito dele. Podemos distinguir 4 formas ou 4 obras do Espírito Santo em nós, e que evidencia a presença de Deus em nós. A primeira é que o Espírito Santo dá poder. O poder que foi prometido lá, o Espírito Santo já fazia, Deus já fazia isso com os homens no passado. O Espírito Santo também purifica.
O Espírito Santo revela e o Espírito Santo unifica. Ele une. Quando diz que ele dá vida, foi justamente o Espírito Santo que proveu ou fez com que Maria engravidasse, concebesse o Filho de Deus. Não foi um homem que deu vida, foi o próprio Espírito Santo. O anjo Gabriel desce lá. Foi Gabriel ou foi Miguel? Eu sempre confundo os dois, mas eles não são gêmeos, né? Não sei qual anjo que foi, não lembro agora. Foi Gabriel ou foi o Miguel? Gabriel. Acho que foi o Gabriel. É porque não era isso que eu ia falar, né? Mas quando o anjo veio, ele falou: você conceberá um filho, e esse filho será o Filho de Deus. Foi o próprio Espírito Santo que deu vida. Foi o Gabriel, né? Gabriel, acertei. Não foi o Miguel. O Miguel era o suplente. Ele dá poder para o serviço também, o Espírito Santo. Irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, muitas vezes, ele capacitava as pessoas para um serviço especial. Ele capacitou Josué com habilidade de liderança e sabedoria. Ele deu poder aos juízes para libertar Israel dos seus opressores. Ele vinha sobre os juízes, e os juízes, eles recebiam ali, né? Eles eram, vinha sobre eles, a palavra de Deus diz, e veio sobre Otoniel, o juiz, lá em Juízes 3:10, e veio sobre Sansão, e veio sobre Gideão. Todos os juízes, todos aqueles que Deus queria usar ali para proteger o povo, para governar o povo, eles eram cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus. Então, desde o passado, Deus já usava os homens e as mulheres, que ele tinha um propósito ali, e para isso ele capacitava com o Espírito Santo, com o Espírito dele mesmo. E dentre esses todos, eu quero ressaltar aqui, são tantos, né? Otoniel, Gideão, Jefté, mas eu quero falar de Sansão. Sansão, desculpe, né, se tem alguém aí que é fã do Sansão, mas o Sansão era um fanfarrão. Quando você lê a história dele, me parece que Sansão era um menino mimado, porque ele queria, tudo que ele via, ele queria. Deus tinha uma aliança com ele, a mãe dele não podia ter filhos, eles estavam numa situação muito difícil, sendo perseguidos pelos filisteus, e Deus levanta ali, chega na mulher e fala: olha, eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser um grande homem de Deus, mas tem alguns critérios que você precisa saber para poder criar seu filho. Primeiro, não passará navalha sobre sua cabeça, ele não beberá vinho, não tocará em nada impuro. É um voto de Nazireu. Sansão cresce, e aí os filisteus tinham tomado a terra, e Sansão andando no meio dos caras lá, ele vê uma mulher e fala: opa, gatinha. E ele chega nos pais e fala assim: eu vi uma mulher lá, e eu gostei dela, eu quero ela para mim. E os pais falam assim: você está maluco, Sansão? Com tantas mulheres aqui do nosso povo, você vai escolher justo a do adversário? Justo alguém do inimigo? O pai dele até pensou que fosse uma estratégia de Deus, para que ele se infiltrasse lá, né, no meio dos filisteus, e pudesse acabar com aquela opressão dos filisteus. E ele permite. O texto diz que quando Sansão está indo para a cidade lá, para o casamento dele, um leão aparece, um jovem leão aparece no meio do mato lá, e Sansão, o Espírito de Deus vem sobre Sansão, e Sansão pegou aquele leão e rasgou ele no meio. A força que Deus dá, o poder que Deus dá, para quem tem um espírito. Sansão foi para a cidade,
casou com a mulher nos dias de casamento lá, que a festa era boa, né? Eram 7 dias de casamento, de festa. Sansão faz lá uma brincadeira com os convidados lá, uma charada, fala assim: eu vou fazer uma charada com vocês, uma aposta. Se vocês descobrirem, eu te dou 30 camisas de marca. Estou contextualizando, tá? Camisa de linho. Te dou uma camisa bacana, 30 camisas. Mas se vocês não acertar até o fim do casamento, vocês me dão 30 camisas, 30 roupas de linho. E aí ele faz a charada e os caras ficam loucos querendo saber. Aí chegam na noiva de Sansão e falam para ela: se você não conseguir tirar desse cara a resposta dessa charada, nós vamos matar você e sua família, nós vamos tocar fogo em tudo. E a mulher entra em desespero. O que a família dela tem a ver com isso? E aí ela vai para Sansão e começa a chorar para ele falar. Ele fala assim: eu não falei nem para os meus pais, por que eu vou falar para você? Olha que molecagem. E aí no último dia Sansão pega e conta para ela. E Sansão chega lá no dia de prestar conta, né? De dar a resposta lá, ou receber a resposta com quem ele tinha feito a aposta. Os caras falam assim: a resposta é essa. Era justamente sobre o leão que ele tinha matado. Sabe o que Sansão faz? Ele faz biquinho. Não ganhei dessa vez. Aí ele vai lá para uma cidade, ele matou 30 homens, pegou todos os seus pertences, levou lá e pagou a dívida das camisas lá com os caras. É ou não é um fanfarrão? O que tinha a ver uma coisa com outra? Mas era um homem escolhido por Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. O Espírito de Deus vinha sobre ele e ele fazia coisas incríveis. Depois ele vai embora. Ele deixa a mulher lá. Ele abandona o casamento. O casamento que ele tanto quis, a mulher que ele tanto pediu para os pais, agora ele deixou lá. E os pais da mulher pegam e dão ela em casamento para alguém que estava na festa. Deus, Ele faz aliança com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Sansão, depois em outras oportunidades, Sansão faz grandes coisas. Em uma oportunidade ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Sabe o que é uma queixada de jumento? Queixada de jumento é a mandíbula, é o osso da mandíbula de um jumento. Ele pegou aquilo como uma arma e com o Espírito Santo de Deus, com o poder do Espírito de Deus, ele matou 1000 filisteus. Depois, lá no final da vida dele, já cego, humilhado, ele pede para Deus uma última oportunidade. E ele, no templo do Deus dos filisteus, ele derruba 2 pilastras e todo o templo vem abaixo. E naquele dia, diz a palavra que ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Na sua morte ele matou mais filisteus do que na sua vida. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele não deve servir para os nossos devaneios e as nossas loucuras, para suprir os nossos desejos, as nossas vontades. Tem algumas pessoas que têm o dom de Deus, têm o dom do Espírito, e quem dá o dom é o Espírito. E usa para as coisas mundanas, usam para as coisas, assim como Sansão, um fanfarrão. O Espírito Santo, quando é colocado, quando ele foi dado a nós, ele tem um propósito. Assim como ele tem um propósito aqui na vida dos homens aqui no passado, das mulheres de Deus aqui no passado, hoje, mais ainda, sobre a igreja do Senhor. Todos vocês que estão aqui me ouvindo, estão aí me assistindo, Deus te deu o Espírito dele, o poder do Espírito está em você. Mas isso não é para, legal, e agora, o que eu posso fazer com isso? O dom é para serviço.
e não para ser visto. O dom que o Espírito te dá é para você servir a igreja, é para você servir o próximo. E eu vou falar isso, se Deus permitir, na próxima semana. Mas teve o Espírito Santo ainda lá no passado. Ele esteve nos momentos cruciais da história de Israel. Quando acabou os juízes, o povo queria um rei. E o rei ungido, o primeiro rei de Israel ungido, foi Saul. E Saul, quando foi escolhido por Deus, uma das provas, quando ele esteve ali com o profeta Samuel, e você acompanha isso lá no livro de 1 Samuel, Deus escolheu Saul. O povo quer um rei, então tá bom, então eu vou escolher um rei para vocês. E aí Deus permite que as jumentas do pai de Saul se perdem. E aí o pai de Saul fala: Saul, vai atrás das jumentas. E Saul sai procurando as jumentas. E aí ele chega num lugar tão longe que tinha acabado de água, comida. E ele fala para o servo dele, fala assim: vamos voltar, porque nós não encontramos as jumentas e meu pai pode se preocupar comigo. Então vamos voltar. E o rapaz, o servo dele, fala assim: não, vamos até tal cidade, porque lá tem um homem de Deus. E talvez esse homem de Deus possa dizer onde estão as jumentas. Porque naquela época, naquela região, os judeus eles eram conhecidos como os videntes. E aí eles foram. Chegando lá, Deus, no dia antes ele tinha falado: eu vou mandar para você um moço. E esse moço você vai ungir rei de Israel. Eu escolhi ele. E quando ele chega lá, Samuel, eu estava esperando você. Fala para Saul: vem aqui, vem comer comigo. E amanhã cedo que você parte, e as jumentas do seu pai já terão sido encontradas. E você pode voltar para sua casa tranquilo. Mas essa noite fica aqui comigo. Nós vamos fazer uma oferta ao Senhor, um holocausto, e você vai participar, num lugar de honra. Porque Samuel já tratava ele como rei. E aí passou a noite, aconteceram muitas coisas. No dia seguinte, Samuel fala para Saul: agora você vai voltar para sua casa. Só que no caminho vai acontecer algumas coisas. E dentre elas, você estará andando e você vai encontrar alguns profetas. E eles estarão profetizando. E o Espírito de Deus vai pousar sobre você e você vai profetizar também. Então, o Espírito Santo vindo sobre Saul era a prova de que Deus o havia escolhido como rei. E aconteceu exatamente como Deus tinha falado, através de Samuel para Saul. E ele volta para a casa do pai dele, chega lá, está tudo resolvido. As jumentas estão lá, e ele então agora tinha sido escolhido como rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Só que Saul também pecou. Saul também desobedeceu e o Espírito foi tirado dele. Só que antes disso, Deus escolheu Davi. E qual foi a prova de que Davi era o próximo rei? Foi quando Samuel, o mesmo Samuel, que com uma vasilha ungiu Saul, agora com um chifre de azeite ele unge Davi. E a palavra de Deus diz que a partir daquele momento o Espírito de Deus se apossou de Davi. Davi já era um menino corajoso, porque ele cuidava do rebanho do pai dele. E quando vinha leão, quando vinha urso, ele protegia o rebanho do pai dele. Ele já era um menino corajoso. Ou como pode dizer, já era sangue no olho, né? Mas agora com o Espírito de Deus, agora ninguém segurava ele. Nem mesmo um gigante de quase 3 metros de altura pôde segurar o menino Davi. Indo em nome do Senhor. Eu gosto muito de filme, né, de época e filme de batalha, né? Filme de guerra e tal. Eu fico imaginando esse episódio onde os filisteus, os mesmos filisteus que fizeram e aconteceram na época de Sansão, eles continuaram na história atormentando a vida de Israel. E eles estão lá num vale e o Sansão e
O Golias vinha e blasfemava, falava mal de Deus, falava mal dos hebreus. E chega aquele menino e fala: quem é esse cara? Quem é esse incircunciso aí? Ele não conhece por acaso o Deus de Israel? Não tem homem aqui para pegar esse cara aí? Pois eu, em nome do Senhor, eu vou fazer. Ele já estava possuído pelo Espírito Santo de Deus. Ele já estava munido com a maior arma que um homem poderia ter naquela época, que era o Espírito de Deus. Saul já não tinha mais, mas Davi estava com ele. E conta a história que ele só precisou de algumas pedras. Ele pegou 5 pedras, mas só usou uma. E ele foi com aquela pedra e com um cajado e matou aquele gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que o Espírito de Deus, que habitou, que fez aqueles homens no passado operar grandes coisas, glorificando a Deus, é o mesmo Espírito que esteve sobre Jefté, Gideão, Sansão, Saul, Davi, Otoniel, Débora. O mesmo Deus que estava em Josué, o mesmo Deus, o mesmo Espírito que estava em Elias, quando ele orou e fogo do céu desceu. O mesmo Espírito habita você hoje. Ai, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Eu estou aqui queimando por dentro. Eu estou aqui queimando por dentro. Porque esse Espírito, ele é muito poderoso. Não é um espírito um baixo espírito, um espírito que pega as pessoas e faz dela cavalo, faz dela o que quiser. É um Espírito Santo. É um Espírito que nos ajuda, que nos limpa, que nos purifica por dentro, que nos faz ser aquilo que Deus nos criou para ser. Homens e mulheres íntegros, bons, corretos. É uma luta. Paulo diz lá aos Gálatas que existe uma luta. E muitas vezes nós estamos com esse espírito, com a chama pequenininha, ele sendo tão grande, de um Deus tão grande, nós deixamos ele como nada dentro de nós, só uma brasinha acesa, porque nós não conhecemos, nós desconhecemos o poder que há em nós. E não é um poder de realizar coisas, mas quando Deus usa para a realização, para a manifestação do poder dele, meu Deus, ninguém pode te segurar. Ninguém pode segurar. Não há cadeias que possam contra o Espírito de Deus. Não há doença que possa contra o Espírito de Deus. Aleluia! Ele é tão poderoso quanto Deus, porque ele é Deus. Ele não contém poder, ele é o poder, porque ele é Deus. A palavra de Deus diz que quando nós orássemos, quando nós estendêssemos as mãos sobre os enfermos, quando nós passássemos pelo fogo, quando nós passássemos pelas águas, nada, nenhum dano nos causaria, porque nós estávamos revestidos de poder. É desse poder que eu estou falando. E nós achamos que o poder está em outra coisa. Que o poder está no livro, no diploma, na porta do comércio aberto. Que o poder está na medicina. A medicina até agora não encontrou a cura para o câncer. A medicina até agora não encontrou a cura para a gripe. A medicina ainda não encontrou a cura para a AIDS. Mas eu conheço pessoas que foram curadas
por esse Deus poderoso de AIDS, outros foram curados de câncer. Eu conheço pessoas, não é porque alguém me falou, não. Tudo isso é feito pela ação do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, nós desconhecemos, ou nós negligenciamos esse poder. Esse poder que fez tanto na vida desses homens aqui no passado, está disponível para nós hoje. E sabe o que a gente faz? Nada. Nada. Sabe o que acontece? Falsos profetas ensinam ao povo que o Espírito Santo é qualquer outra coisa. Eu vi uma vez um vídeo, e não estou criticando, mas já criticando, porque aquilo para mim não é a função do Espírito Santo de Deus poderoso. Fazer as pessoas cair na gargalhada, rir até cair no chão, faltando ar, faltando força. O falso profeta impunha as mãos sobre as pessoas caíam dando risada. Meu Deus do céu, Jesus morreu, será? Para que as pessoas pudessem cair no chão dando risada? Eu não me conformo com isso, irmãos. Isso não é Espírito Santo de Deus. Isso não é Espírito Santo de Deus. Ficar rodopiando, sem cair. Eu estou cheio do poder de Deus. Então o que você faz com isso, irmão? O que você edificou a igreja, o que você serviu a igreja, você fica rodando aí, fala para mim. Irmão, com todo respeito a você, que rodopia, que avua, com todo respeito, você não está respeitando o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não é isso. Não é isso. Pastor, você está falando isso porque você é batista. Eu sou batista com muito orgulho e sou renovado. Eu creio no poder do Espírito Santo, é por isso que eu estou pregando sobre ele. É por isso que eu estou ensinando aqui. Esse é o meu papel, cheio do Espírito Santo de Deus, para te falar que você pode estar negligenciando um poder que está em você, para fazer grilhões caírem, cadeias se romperem. Pessoas que estão esperando você entender essa palavra e começar a usar o poder que está em você. Poder que vai fazer você suportar o que está por vir. E poder para ir lá e libertar cativos das garras do pecado. Porque a palavra de Deus diz que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não são os livros, não é a medicina, nem o Big Brother. Quem faz isso é o poder de Deus, através do Espírito Santo dele. Aleluia. Não é rodopiar, não é correr. A evidência de que você está cheio do Espírito não é o falar em línguas. Cada um tem uma forma de... Durante 2 anos na minha vida eu fiquei buscando esse tal do falar em línguas, porque todo mundo falava em línguas perto de mim. E eu falava... No começo da minha conversão eu corria. Eu via gente falando em línguas na igreja, a pessoa estava aqui, eu estava lá. A pessoa vinha andando falando em línguas, eu ia para o outro lado. Eu chegava na igreja, eu tinha tanto medo dessas coisas, que eu chegava na igreja, eu olhava a irmã. Não vou falar o nome da irmã, porque hoje é uma mulher de Deus, pastora, uma mulher de Deus. Eu chegava na igreja e olhava, cadê aquela irmã que fala estranho? Ela está lá, então tá bom, então eu fico aqui. Ficava longe. Passado alguns anos, eu entendi que eu precisava daquilo. E durante 2 anos eu fiquei buscando. Senhor, me batiza no teu Espírito. Senhor, eu quero falar em novas línguas. Senhor, eu quero falar em línguas. Todo culto que tinha eu ia.
todo culto que tinha eu ia. Quero falar em novas línguas, eu quero falar essas línguas, eu quero falar, Senhor, eu quero, me batiza com o teu Espírito, Senhor, me batiza. O Senhor não me ama mais, o Senhor não me ama. O Senhor ama mais o outro do que a mim, porque ele fala em línguas e eu não. Um dia eu sempre conto isso, um dia estou num apelo, chegou um moço do meu lado, o Davidson, meu amigo, meu grande amigo, está lá em Camaçari, na Bahia. O Davidson, novo convertido, veio no bundão ainda, todo, né, estrambelhado, todo como o mundo faz com as pessoas, com os jovens. E num apelo, estou lá na frente, lá, tal, o Davidson chega do meu lado aqui, ó, e começa a orar em línguas. Eu olhei para ele, eu estava na unção, assim, sabe, eu estava voando assim já, né? Quando eu vi o Davidson falando em línguas, eu voltei para a terra assim, ó, olhei para ele, olhei para cima, eu falei, tu tá de brincadeira, né? O menino se converteu amanhã na igreja e ele já fala em línguas. E eu tô aqui, tipo, o Senhor não me ama mais. Quase que eu fui embora daquele dia. Claro, né? Com exagero. Até o dia que eu entendi, num curso na igreja, de que eu já era batizado com o Espírito. Porque os dons são manifestos de várias formas. Não é só falar em línguas. E eu entendi que Deus já me usava. E Deus já usava pessoas para falar comigo. E aquilo já era o Espírito dele falando. Muitas vezes nós, por falta de conhecimento, nós não usamos. Nós não falamos, nós não fazemos mais para o Senhor. Vocês que estão aqui, que são do louvor, você que está aí na sua casa, que toca, que canta, que prega, que tem um ministério de fé, de oração, comecem a buscar mais o Espírito de Deus, se encher, porque o Espírito já está em você. Comece formas e deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você aonde você estiver. Às vezes vai acontecer de você estar com alguém, conversando com alguém, e vir na sua cabeça uma ideia, uma fala, alguma coisa assim. E você pode pensar, isso vem de mim, isso é maluquice de falar isso para essa pessoa. É Deus tentando te usar como canal na vida daquela pessoa que está ali com você. Aquela pessoa que te dá crédito, porque sabe que você é cristão, ou pelo menos deveria saber, né? Que sabe que você é um homem ou uma mulher de Deus, e sabe que pode esperar alguma coisa boa de você, porque você tem Deus dentro de você. E já aconteceu comigo, aqui na igreja, de Deus me falar alguma coisa acerca de pessoas que estão aqui, e eu ir falar com a pessoa, falar assim, olha, Deus manda te dizer isso, isso e isso e isso. Vai se ver com Deus, se você quer ou se você não quer, se você vai, se você não vai, problema entre você e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, porque eu entendi que o Espírito Santo não está só habitando em mim, Ele quer me usar. O Espírito Santo não está em você só para habitar em você. Ele está aí porque Ele quer te usar. Então sabe qual é a dica que eu dou hoje? Busque se encher do Espírito. Deixe-se ser usado pelo Espírito, com poder, com autoridade. Quando vocês tocam aqui, vocês não estão tocando música somente para as pessoas que estão assistindo. Quando nós estamos aqui, nós não estamos aqui num show para você. Isso aqui não é um show, isso aqui não é entretenimento para você. Se você usa os cultos como entretenimento, deixa eu te falar uma coisa, você é quem perde. Tem gente que fica mudando de uma live para um lugar, fica com o celular aqui, ó, mas de olho na televisão aqui, ó. Tô ouvindo. Aí, eita, agora eu vou pegar, hein? Em vez de comentar algo relevante, fica dando coraçãozinho. Sabe por quê? Para dizer que tá lá assistindo. Gente, eu posso estar errado, tá? Porque eu sou humano.
Fica dando coraçãozinho, mãozinha. Faça comentários relevantes ali. O que Deus está falando com você, escreva. Mostre que você está ouvindo, que você está interessado no que você está ouvindo, porque isso aqui não é entretenimento. Você quer entretenimento? Assista Fantástico. O que está passando agora? Nem sei. Assista Globo Rural. Quer entretenimento? Assista Danilo Gentili. Quer entretenimento? Vai assistir o Castelo Rá-Tim-Bum. Mas isso aqui é um culto que nós fazemos a Deus com seriedade. Nós nos preparamos para cantar, para tocar aqui e para pregar, porque nós fazemos isso aqui ao Deus único. Não fazemos de qualquer jeito. Então, quando você está tocando aqui louvor, vocês não estão tocando para qualquer um. Vocês não estão tocando para uma plateia. Cada nota, cada acorde, cada ressoar de tambores aqui, cadeias caem, se você tocar com a força do poder do Espírito de Deus. Cada nota da sua voz pode trazer cura para um enfermo que está ouvindo, se você cantar sabendo que você está cantando para o Senhor. Cada nota, cada acorde ali naquelas cordas ali pode fazer um grande milagre naqueles que estão ouvindo. Mas se vocês entenderem e se deixarem ser usados pelo Espírito, vou fazer um desafio para vocês, do louvor que está aqui me assistindo. Quiser bem, se não quiser, façam uma consagração séria, honesta, de verdade para o Senhor, para a próxima quarta-feira. E vocês e nós veremos os milagres acontecer na casa das pessoas, através do poder de Deus que está no Espírito Santo de Deus. Amém? Esse desafio está lançado para o louvor. E você que está assistindo aí, busque se encher do Espírito de Deus, com oração, com louvor. Que o Espírito Santo se manifeste aí na sua casa. Que o poder de Deus se manifeste aí na sua casa. E quando você estender as suas mãos e orar por alguém, essa pessoa seja curada pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Assim como ele agiu no passado, ele age hoje. E na próxima semana eu quero trazer aqui a ação do Espírito Santo na vida dos homens e mulheres do Novo Testamento. Sabia que nós conhecemos Atos dos Apóstolos, amém? Sabia que é conhecido também como Atos do Espírito Santo? É o Evangelho do Espírito Santo? Pois bem, nós vamos falar sobre ele na semana que vem. E eu quero, para a honra e glória do Senhor, ouvir comentários de testemunhos de que Deus agiu aí na sua casa, de que Deus agiu enquanto o louvor tocava, de que Deus agiu na sua vida, ministério de louvor. Que vocês sejam usados poderosamente por esse Espírito que habita em vocês. Porque desde a primeira vez que eu entrei aqui, eu senti Deus em vocês. Vocês não são qualquer um. Deus colocou esse dom aí, não foi por acaso. Foi porque Ele escolheu você. Ele escolheu você para cantar, Ele escolheu você para tocar. Não foi um engano de Deus. Deus não se engana, Deus é perfeito. E Ele espera que você seja usado, porque Ele quer te usar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos aqui nesta noite, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco, habita em nós, Senhor. E nós, Pai, muitas vezes nós negligenciamos isso, ou por falta de conhecimento, Senhor Deus, nós não buscamos o Senhor, não nos deixamos ser cheios do Espírito.
E quando isso acontece, a nossa carne fala mais alto, a nossa carne, Pai, nos machuca e te machuca, Senhor. Te machuca no sentido de que nós não fazemos aquilo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Nós não cumprimos o teu chamado, porque nós deixamos que a carne fale mais alto. Pai, que nesta semana nós possamos lembrar dessa palavra, que o teu Espírito que habita em nós possa gritar alto dentro de nós, Pai. E na próxima semana, e dentro dessa semana, nós sejamos usados pelo Senhor, ousados em fazer a tua vontade, a tua obra, Senhor. Usa, Pai, a vida desses jovens, desses meus irmãos que estão aqui, Senhor. Que eles possam te louvar, Senhor Deus, com tudo que eles são, com tudo que eles têm, Senhor. Não com técnicas, não com nada humano, Senhor, mas com aquilo que o Senhor derramou sobre eles espiritualmente. Que haja cura, que haja manifestação do teu poder, que haja, Senhor Deus, libertação, que haja salvação, Pai, quando nós nos reunimos aqui para te cultuar. Que esta mensagem alcance os corações e que você saiba que isso está disponível para você. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você pode fazer isso agora. Entregue a sua vida agora para Jesus. Deixe o Espírito Santo te convencer do quão longe você está do Senhor. Mesmo você achando que está tão perto aí nesta live, aqui nessa transmissão, deixa o Espírito Santo te mostrar o que Ele quer, o que Ele vai fazer com você. Permita-se ser usado pelo Todo-Poderoso Deus, e que toda a honra, que toda a glória seja dada a Ele, em nome de Jesus. Quanto a nós, Pai, pedimos que o Senhor nos leve agora em segurança. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abra as portas, Deus. Abra as portas, Senhor Deus, das igrejas. Abre, Senhor Deus, as portas. Acabe, Senhor Deus. O Senhor pode acabar com este vírus, multiplicar, Senhor Deus, as vacinas. Dar capacidade para o homem, Senhor, para providenciar mais vacinas, para que isso acabe logo, Senhor. E a tua igreja possa se reunir novamente para te louvar, para te cultuar, todos juntos e reunidos como um corpo. Nós estamos por enquanto, e nós te agradecemos, ó Deus, por essa tecnologia em que nos permite estar aqui, Senhor Deus, agora para tantas pessoas, e esta mensagem ainda vai continuar sendo, ela vai ficar gravada, Senhor Deus, que pessoas assistam e tenham a sua vida transformada, Pai. Não porque nós pregamos e cantamos, mas porque o Senhor falou aqui nesta noite. Porque o teu Espírito, Senhor Deus, se manifestou aqui nessa noite. É isso que nós te pedimos, é isso que nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça infinita de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, igreja do Senhor, hoje e até que Ele venha, em nome de Jesus, amém e amém. Próximo domingo estaremos aqui às 18 horas, aqui neste mesmo canal, nessa mesma página, no Facebook, aí no YouTube, e que você seja tremendamente abençoado, e nos esperamos te ver aí domingo às 18 horas, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Boa semana para você.